Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do KPS Cast. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje o tema tem tudo a ver com o último relatório que saiu do Gallup sobre o ambiente de trabalho global. E ele fala muito sobre o engajamento em queda na era da IA. O que o Gallup 2026 está nos dizendo? KPS Cash revela como Opti Space transforma a gestão de espaços em investimentos e conexões reais. Bom, Luiz, quando você propôs a gente debater esse relatório, esse estudo da Gallup, eu fiquei muito empolgado, tanto é que a gente inverteu, inclusive, a ordem das publicações, que é um tema extremamente atualizado e quentíssimo para compartilhar com a nossa audiência. E, Exatamente. assim, é notório. A gente vem falando sobre a questão da forçação de barra, digamos assim, que algumas empresas estão adotando para voltar para o presencial. E esse relatório só engrossa o caldo em dizer que, além disso, se as empresas estão adotando a IA e o camarada está se sentindo cada vez mais excluído dentro do contexto da organização, onde que vai parar o engajamento dessas pessoas? Vamos começar falando de um gráfico que a gente estava falando no nosso esquenta aqui, Luiz, que você estava explicando, que a proporção, né, ele é uma onda onde praticamente a gente tem três faixas de grupo de profissionais ou pessoas que trabalham numa organização, seja ela qual for, nacional, multinacional, segmento de mercado, etc. e tal, mas via de regra, né, temos dois extremos, 20% são engajados por natureza, independente de qualquer coisa. Outros 20% são aqueles famosos do contra, né, independente do que você Uhum. faça, o cara sempre vai reclamar, sempre vai questionar, sempre vai chiar. E você tem um meio termo que acaba sendo mais de metade, 60%, que não chove e não molha, não está nem aí com nada. Vamos começar por esse gráfico então, Luiz? Vamos lá. Assim, o engraçado é que eu estava lendo o relatório do Gallup, né, e os números que eles trazem. Eu lembrei justamente desse gráfico que a gente usa em Change Management. Em Change Management, a gente, o princípio na gestão de mudanças é você justamente trabalhar nesse grupo de 60%. Por quê? Porque eles podem pender para o lado do engajamento e se engajar no lado positivo da mudança, como também eles podem pender para o lado dos 20%, que são as pessoas que não são engajadas por nada. O negócio delas é falar mal da empresa dentro e fora da empresa. Elas tudo, qualquer coisa que a empresa, qualquer passo que a empresa dê, ela não vai concordar, ela vai achar ruim, ela vai reclamar. Então, esses 60% são aquele grupo que pode, eu nem falo, não é um grupo que está em cima do, não, é um grupo que está ali, faz o seu trabalho, está ali na empresa, cumpre o seu papel, mas não é aquela pessoa que tem, que de repente está daquele jeito mega, assim, se fala em alguma coisa, a pessoa é a primeira a falar, não, 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 vamos fazer, vamos adotar uma tecnologia, não, eu só quero ser um dos primeiros. Não é essa pessoa. Ele é um late adopter ou, né, fica ali no meio do caminho. Agora, tem um dado que é importante com relação a isso que a gente está falando, que os escritórios, as empresas estão investindo muito em IA. Tem até uma paródia que tem um cara que faz paródias sobre situações dos escritórios no LinkedIn, brincando que os caras investiram bilhões em IA. E aí o gestor foi lá e olhou, peraí, a gente está gastando mais com IA, investindo mais em IA do que a gente investir em pessoas? Como é que faz isso? E aí ele fala isso para o cara, e o cara fala: mas a gente não tem pessoas para lidarem com essa IA porque a gente demitiu todo mundo. Então existe, e aí por que que isso faz, por que que eu trago isso?
porque existe uma preocupação da queda do engajamento a partir a partir da maneira como você comunica a adoção das tecnologias, e esse desengajamento hoje está chegando na casa dos trilhões de dólares de não produtividade ou queda de produtividade nas empresas, justamente porque as pessoas não estão sendo engajadas da maneira correta no processo de adoção das tecnologias, né? E como isso faz a coisa, essa bola de neve rolar. Ou seja, além do desafio do retorno ao presencial, a IA está conturbando ainda mais esse processo, que está gerando desmotivação pela preferência de algumas gestões migrarem para a IA do que para as pessoas, né, em prol de talvez modismo, vamos adotar tecnologia, etc. e tal, não levando em consideração as pessoas, que para mim são os elementos chaves de qualquer organização, seja ela qual for, a mais tecnológica do mundo. E aí, a tendência dessa espiral é só virar ladeira abaixo. E aí, esses dados que você traz da Gallup é muito interessante porque talvez as pessoas não perceberam esse movimento e esse reflexo que essas atitudes estão gerando nas corporações e Uhum. atrapalhando ainda mais a produtividade. Ele pode ganhar por um lado, mas aquele lado que ele depende de um ser humano está se desmotivando, se desconectando com o propósito da empresa, com a filosofia da empresa, pelo rumo que ela está tomando, onde que ela vai parar? Ela vai depender 100% de robôs, por exemplo? Essa é a provocação, né, Luiz? Exatamente, e não faz sentido, porque a gente fala, e eu vi ontem, eu estava lendo tendo uma entrevista, e a pessoa explicando exatamente isso. A IA, o problema tá no seguinte, vamos dar um pouco de contexto aqui. A gente tem uma queda do engajamento global. Só que essa é uma queda em que a gente está falando de todos os níveis hierárquicos dentro de uma empresa. E se a gente entra no detalhe da pesquisa, onde está a maior queda de engajamento? Entre os gestores, no nível gerencial. É, é, eu brinco que é a nossa classe média das empresas. É aquela que tem que ser uma pessoa muito empática, extremamente entendedora das nuances humanas e dos potenciais dos seus subordinados ou dos seus colaboradores, do time que ela lidera. E, ao mesmo tempo, ela tem o reporte para aqueles que são os seus diretores, os seus chefes diretos e indiretos, que cobram uma série de coisas. E aí é que entra a questão da IA. O gestor lá em cima, o general manager, o CEO, falar, o CFO, nós vamos adotar a IA, agora a gente vai ter que usar a IA, top-down. Só que não existe um processo de adoção da, da tecnologia de maneira que ela seja um facilitador, e a gente lembra de um episódio anterior que a gente falou de a IA liberar os gestores para conhecerem melhor a sua equipe, para terem mais tempo com ela, porque tarefas, digamos assim, rotineiras passariam a ser feitas pela IA. Né? O problema é que você não tem um critério e você não está fazendo as coisas acontecerem dentro de uma maneira que envolve uma gestão de mudança e uma implantação de processos de uma maneira que faz com que essas pessoas, e que muitas vezes estão dentro dessa faixa dos 60%, que não são nem engajadas nem desengajadas, a passarem a entender aquilo de uma maneira positiva e começarem a aumentar o bolo dos engajados. Ou pelo menos não irem para o lado dos não engajados. Esse é
é o grande ponto. Então, você imagina a questão do nível gerencial, que caiu 9 pontos percentuais. Enquanto a média geral caiu 2 nos últimos 2 anos, eles caíram 9. Então, isso é um ponto a ser considerado e um ponto extremamente relevante. Bom, além disso, é um ponto extremamente preocupante na minha ótica, né, Luiz? Porque quantas notícias a gente vê circulando no mercado que muitos profissionais pedem demissão não por causa da empresa, por causa de quem está acima dele. Se quem está acima dele está desanimando, como que vai ficar a estrutura abaixo dele? Né? Essa bola de neve está ficando cada vez mais exponencial. E se as empresas não começarem a tomar cuidado com isso daí, daqui a pouco ninguém vai querer trabalhar na organização dele. Pode ser a marca XPTO, está listada na Big Five aí, globalmente, que as pessoas não aguentam mais, não estão mais tolerantes como antigamente. O grau de escolha, de criticidade das pessoas mudou muito, principalmente com a questão geracional. Tem essa questão, né? E você ia comentar da questão geracional, né? Do burnout. Por que que será que a gente está tendo vários casos de burnout? Uns, eu arrisco a dizer que é malandragem. Só que tem outros que são fatos de pessoas próximas que, infelizmente, foram acometidas pelo estresse da atividade dele. E o que que as empresas estão fazendo? Né? Esse mês de maio, dia 26, salvo engano, entrou a reformulação da NR01, que prevê que as empresas tenham um programa de saúde mental, né, psicossocial dos seus colaboradores. Mas como que funciona esse programa? Não está claro nem do governo para as empresas, muito menos das empresas para os seus colaboradores. Então é mais uma legislação que vem para forçar ainda mais as empresas, que vão forçar ainda mais as pessoas que estão trabalhando lá. Então, assim, o governo, ao invés de ficar criando novas leis, tinha que criar campanhas para ajudar a educar e corrigir esses gaps, né, que estão gerando esse tipo de estresse. Por exemplo, eles falam de as pessoas têm que adotar o transporte público, mas já tem N estudos falando que se todo mundo adotar, o transporte público não Não atende está a. conta. Hoje ela já não atende tendo carros privados circulando. Imagina se todo mundo largar o carro e for usar o transporte público. Não vai dar. Vai ser É, igual à Índia, né? Que tem o trem lá, todo mundo embarca e fica no telhado dele surfando, correndo risco de vida. eu tendo a dizer que, e parafraseando o pensamento da Jane Jacobs, que é uma urbanista americana. Ela não se formou arquiteta, mas é a maior, se não o maior nome feminino do urbanismo mundial e que tem teorias que funcionam até hoje e estão sendo revitalizadas, revisitadas, né? Mas a gente tem que entender contexto. Não adianta você sair fazendo coisas, remodelando as coisas, se você não entende o contexto. Por exemplo, eu citava um exemplo lá nos Estados Unidos de uma praça que o pessoal da cidade queria, assim, o prefeito queria, não, nós vamos quebrar essa praça, vamos passar uma avenida aqui. Mas por que vai passar a avenida? Não, porque essa praça só tem drogado, só tem isso, só tem aquilo, só tem skatista, não sei o quê, blá, blá, blá. Vamos acabar com a praça porque ela não serve para nada e vamos fazer. Cara, fizeram uma campanha tão grande que a praça ficou, ela foi revitalizada e hoje é uma das praças mais visitadas nos Estados Unidos e ela mudou a característica. Por quê? Porque você trouxe, revitalizou o entorno e aquela praça passou a ser utilizada de outras maneiras. Então, se você não entende contexto, como é que você vai aplicar uma lei? Por exemplo, você acha, sinceramente, aí, os nossos ouvintes vão poder opinar também.
que numa empresa como a Ambev, que trabalha com meritocracia nível, eu chamo de nível hard, como é que vai ser a NR1 lá dentro? Como é que vai ser? Você vai implantar. Então, existe uma coisa de você conscientizar. Existem as empresas que têm uma política de atrair pessoas que querem trabalhar daquele jeito. Pessoas que se adaptam muito bem à pressão, tem pessoas que não se adaptam bem à pressão. Então, se você não entende o contexto, não entende as pessoas, e aí entra a gestão no lugar, e a IA pode ajudar, até falaram hoje de manhã na CBN, sobre alguns processos em que a IA dá suporte, ela não substitui, ela dá suporte às equipes de RH. E aí eu vou pegar um gancho para a nossa pesquisa do Gallup, que fala que, olha só, 18% dos trabalhadores nos Estados Unidos acham provável perder o emprego por automação ou IA. 18%. Em empresas que já adotam IA, ele sobe para 23%. Já estamos falando de todos aqueles não engajados, mais 3% daquele bolo do meio. E aí, em empresas de finanças, bancos, fintechs, não, todas as techs, né, inclusive as empresas puramente tecnológicas, e empresas de seguros, só para mais ou menos de 30%. E aí você começa a entender, bom, o que está acontecendo aqui? São empresas em que temos uma série de itens, como agência de banco, como transações, compensação de cheque. Hoje você faz seguro, você nem precisa do corretor, você faz seguro diretamente. Então, algumas atividades realmente, processos burocráticos, processos de repetitivos, ou processos de análise de cadastro, análise de perfil para seguro e tudo mais, isso a IA já ajuda muito. Então, você não precisa ter tantos analistas, mas os analistas que você tem, eles têm um conhecimento muito apurado para destilar a análise da IA, colocar contexto, né, para você entender. Por exemplo, eu vou citar aqui, tem uma série que já parou de ser produzida, chamada Pessoa de Interesse, Person of Interest. É uma série que, para quem não conhece, é uma série que trata do começo da IA como um grande policial que olha, que tem acesso a tudo quanto é câmera e olha para todo mundo e identifica possíveis ameaças. Ela identificou, num determinado período, uma pessoa que estava falando com uma outra, e essa outra tinha um parente que era terrorista. Olha só. E as duas pessoas estavam lá trocando um aperto de mão, se encontravam várias vezes. Mas a pessoa que era terrorista nunca estava presente. O que a IA fez? Ah, esse cara é terrorista, esse aqui é uma possível ameaça terrorista, e esse cara aqui também é. Olha o que aconteceu. Aí, esse último cara aqui foi preso, sem nada, e acabou se matando na prisão. Tô dando o episódio aqui para vocês. Mas aí. Spoiler total. É, spoiler total, né? Mas aí qual era por que eu tô falando isso? Olha o contexto. Essa pessoa que faleceu, ela era padrinho nos Alcoólicos Anônimos dessa outra pessoa cujo parente tinha vínculos com terroristas. Então, a questão E aí, por que eu falo isso? Uma coisa bem boba, mas a IA ela vai gerar respostas, ela vai gerar uma série de informações que você precisa colocar dentro de contexto para você poder analisar. Existe uma análise um pouco mais profunda que você tem que entender que isso a IA não vai pegar, porque ela não está vendo onde você está morando. Ela sabe que você mora em lugar tal, mas ela não vê o contexto do que você está morando, não vê conta bancária, vê dívida ou vê o cara investimento, mas ela não vê contexto por que aquele
você está naquela situação naquele momento. Então, é isso que acontece na hora que você implementa as IAs dentro das empresas. Você tem que analisar contexto, você tem que entender como aquilo vai ser trabalhado, comunicar muito bem e treinar as pessoas para a adoção. Porque senão a gente vai ficar com esse. Imagina o medo de perder o emprego numa empresa de finanças, o quanto isso não pode impactar a produtividade das pessoas. E aí, dentro dessa sua fala, Luiz, o que me remete e o porquê que a gente criou esse canal e por que a gente também desenvolveu o conceito do Optimus Space. Uhum. Se isso tudo está acontecendo, o que vocês, ouvintes que estão nos acompanhando, estão fazendo de diferente para mudar esse status quo? Então, Luiz, eu vou te pedir, por favor, né, que o gancho que eu faço com o que você acabou de relatar é, para evitar isso, qual que é a ferramenta, qual que é a estratégia que a gente pode adotar? Na minha opinião, né, você me corrija se eu estiver errado, é iniciar com change management. Se a gente não começar a dialogar com as pessoas, entender os porquês, né, sem teorizar achismos e tomar decisões ou fumos da empresa baseado em nada, vai acontecer tudo isso e um pouco mais. E antes de eu passar para você, um outro ponto que me preocupa muito, né, voltando àquele gráfico inicial que a gente falou, 20% nos extremos, 60% no meio, aquele cara que está totalmente desengajado, totalmente desanimado, ele pode pedir a demissão. E talvez, eu arrisco a dizer que esse vai ser o melhor para a própria empresa quando o cara pede as contas. Por que isso? Porque se o cara continuar, tem dois caminhos. Se ele está no 60%, é aquele cara que mal e mal faz o feijão com arroz, faz o dia a dia. Esse cara vai ter menos produtividade dali para frente, se ele continuar na empresa. Por outro lado, aqueles outros 20% que era detrator já, só vai potencializar a ira dele e vai querer contaminar ainda mais os demais colegas e vai virar uma massa cinzenta e não adianta, desculpa, perdão, ter o selinho lá de uma entidade que fala que, né, aquela empresa é legal para trabalhar. Concordo em gênero, número e grau com você. E assim, o começo de tudo é a gestão de mudanças, é o change management. É você ter uma equipe dedicada e assim, você pode ter pessoas que entendam, sejam certificadas dentro da empresa, mas é preciso ter um grupo externo que vai criar porque o grupo externo vai ser o responsável por fazer essa gestão. O grupo interno ele vai dar subsídios, entendendo como funciona o processo, ele vai dar os subsídios corretos, o apoio institucional para acessar as pessoas de liderança, os focus groups, ajudar a criar todos os relatórios para que você possa efetivamente fazer as coisas acontecerem, né? Então, isso é extremamente importante. Assim, de uma maneira que você consiga, primeiro de tudo, por que estamos fazendo isso? Onde a gente quer chegar com isso? Se você não tiver a história bem montada para ser contada, como é que você imagina que você vai conseguir engajar as pessoas? Você tem que saber, você tem que saber o que você quer, onde você quer chegar. A gente está ajudando agora uma empresa que vai passar por uma transformação tecnológica, uma empresa de saúde, ela vai passar por uma transformação tecnológica dentro dos seus hubs, um formato de uma integração, é um upgrade de um sistema e outras áreas, outras hubs não têm o sistema e vão adotar. Então você tem diferentes níveis
de adoção. Para determinadas pessoas que usavam outro software, vai ser uma mudança mais brusca, mas ao mesmo tempo tem uma facilidade porque ela não tem os vícios de quem usava o sistema na versão anterior. Então você vê que é, é contexto. Você tem que entender o contexto para você saber como você vai engajar, contar a história e essas pessoas entenderem onde elas se encaixam nessa história e como elas podem participar disso. E aí você gera engajamento. E você pode ser que você não gere um super entusiasmo, mas é aquele engajamento da pessoa. Cara, beleza, beleza. Eu sei que eu vou sentir um pouco mais, mas vai ser para melhor. Mas entendam que eu vou passar por uma dor que vai ser maior do que a dor daquele que, meu, qualquer mudança que vier, cara, tô dentro. Eu passo pelo processo, né, processo ADCAR, eu passo pelo processo muito mais fácil, outros não. Né? E tem o cara que não vai passar pelo processo, simplesmente vai entrar em negação e acabou. Aí, dentro Não. da linha de contexto, esse exemplo que você citou, a ideia de IA, que dentro dos algoritmos dela, classificou suspeitos e acabou condenando, né, porque levou à prisão da pessoa por ter um elo, apenas um elo com um real ameaça para o país, distorceu toda a realidade. Então, isso é um risco Uhum. muito grande de confiar 100%. E aí, quando eu falo confiar 100%, não exclusivamente as IAs que nós temos no mercado, mas é na própria base de dados, seja ela qual for. Eu costumo falar em aula que a informação ela é perecível. Se você tem uma base atualizada, correta, de fontes confiáveis, ok. Agora, se você pega uma base de 1900 bolinha, por mais estratégia, por mais reflexão que você usou essa base de dados, me desculpa, não tem como dar bom, porque já venceu aquela informação. Aí você vai tomar uma decisão, vai ter uma diretriz baseada em uma coisa que já não tem mais validade nos dias atuais. O processo de Sim. mudança está tão violento, está tão rápido, que eu, sem querer denunciar a idade, na época que comecei a trabalhar no corporativo, eu lembro que as empresas faziam um planejamento de 5, 10 anos. Hoje, quiçá, talvez consigam fazer a cada 6 meses alguma coisa. Porque muda muito rápido. É muito É, violento. você está em eterno projeto de implantação. Você está numa eterna. A gente falava muito de nós sermos hoje o knowledge worker. Cada vez mais é a pessoa que está em eterno aprendizado. Só que vamos colocar mais uma vez contexto. Esse eterno aprendizado quer dizer que ela deixou coisas para trás para colocar coisas novas dentro do seu HD, né? Porque a gente não adianta a gente acumular só conhecimento. A gente também tem que se livrar de conhecimentos de conhecimento que para nós não dá, não se usa mais. É que nem eu comecei a trabalhar com computador, eu fiz linguagem Basic no colégio. Eu aprendi a linguagem Basic num Macintosh. Na época, o Apple era um computador acessível, né? E a gente aprendeu linguagem Basic dentro daquele monitor de tubo de uma cor só, com disquete de 5 e um quarto, aquele flexível. Conhecimento de Basic faz alguma coisa diferente para mim hoje? Não. Preciso aprender outra linguagem? Até gostaria, Python, tal, mas para aquilo que eu preciso fazer, eu preciso aprender Eu a preciso linguagem aprender ou a existem linguagem. outras maneiras? E aí você trabalha. Então, a gente se manter em aprendizado e manter sempre buscando novos conhecimentos, a gente tem que entender que a gente busca novos conhecimentos ao mesmo tempo que a gente se livra de conhecimentos que não fazem mais sentido para a gente. E nas empresas é a mesma coisa. Isso já não faz mais sentido. Por exemplo, maneiras de se trabalhar, configurações de escritório, né? Tudo isso
a gente tem que estar sempre entendendo. E assim, hoje os planejamentos para a parte de escritórios, a gente está falando em até 2 anos. A gente ainda consegue fazer isso. Mas eu comecei a trabalhar com isso na época eu fazia o plano anos 2000, o plano para 2010, 2020, né? A gente não fazia isso, era plano de 10 anos mesmo, né? Onde a gente queria chegar hoje, meu, não dá E mais. aí, Luiz, outra coisa que você comentou é de ter uma estrutura interna e uma externa para fazer essa captura de dados do mapeamento, do processo de entrevistas, etc. e tal. E eu acabo lembrando de uma máxima, né? Que santo de casa não faz milagre. E não querendo puxar a sardinha para o nosso lado, e para a gente poder encerrar esse nosso bate-papo de hoje com o nosso público, qual que é a dica que você pode compartilhar com relação ao, e resumindo o que a gente falou e da importância de mapear os dados, as informações, as percepções humanas para qualquer projeto de workplace? A gente tem que entender contexto. De novo, eu bato nessa tecla de contexto. Se a gente não entender o contexto em que nós estamos e pelo menos prototipar o contexto para o qual nós queremos ir ou nós queremos estar dentro de determinado tempo, a gente não tem como traçar o processo. A gente tem que ter uma base de dados extremamente confiável para a gente ter um ponto de partida, ou seja, como chegamos até aqui, e aí traçar, baseado na visão de futuro que a empresa está colocando, pretende colocar em prática com a adoção de tecnologias, de novas maneiras de trabalhar, novas políticas de RH e assim por diante, a gente não consegue fazer. Então, e aí entra realmente o nosso trabalho, né? É justamente isso. Contexto. Contexto do agora, bem documentado, e uma visão muito clara do contexto onde se quer chegar, para daí a gente traçar o caminho. É isso. Pessoal, estamos aqui com o propósito de trazer essas informações que o Luiz consegue captar e transformar isso em reflexões para vocês adotarem no dia a dia de vocês, na gestão de vocês. Mas, se vocês precisarem de ajuda, conte conosco, Optim Space, e nos vemos no próximo episódio. Até mais, pessoal. KPS Cast, onde dados encontram pessoas. Até a próxima!